configurar a sua aplicação Nest.js para otimizar a sua build de produção, os seus imports, suas tipagens, o linting da aplicação, enfim, otimizar todo o seu workflow para aumentar assim a sua produtividade. É isso o que vamos fazer neste vídeo. Salve Dev Monocódigo, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui para o canal e hoje a gente vai falar sobre Nest.js, o framework Nest.js, um framework back-end do ecossistema Node, um framework muito popular, tem se popularizado muito nos dias atuais e um framework que eu tenho trabalhado muito intensamente, praticamente tenho utilizado em todos os meus projetos. E esse vai ser um primeiro vídeo de uma série de vídeos sobre Nest.js que eu quero trazer aqui para o canal. Hoje a gente vai começar pelas configurações mais básicas que eu gosto de utilizar do meu setup para trabalhar com aplicações Nest.js. Então hoje a gente vai ver como configurar melhor o nosso Nest para otimizar a nossa produtividade e automatizar algumas coisas que vão nos ajudar muito no desenvolvimento das nossas aplicações. Beleza, então eu vou começar abrindo meu terminal. É importante que você tenha a CLI do Nest instalada na sua máquina para funcionar tanto o comando de instalação da aplicação quanto para rodar os comandos dos scripts, tá? Então é importante que você tenha a CLI instalada. Caso você não tenha, basta usar npm install -g @nest.js CLI. A versão que eu estou usando neste momento é a 11.0.5. A versão mais atual do Nest é a versão 11. Então certifique que você tem a versão 11 do Nest e a versão do Node, pelo menos a versão 20, tá? Se eu der uma olhada aqui nas configurações do Nest, vir em Documentation, se eu redirecionar para o GitHub do repositório, vir em Releases, vamos ver todas as releases, e procurar pela versão 11.0, a gente vai ver que a mínima versão suportada é a 20 em diante, sendo as versões 16 e 18 não são mais suportadas. Portanto, certifique-se de ter a versão 20 do Node ou superior para rodar a última versão do Nest.js, beleza? Então, beleza, vou minimizar meu navegador, vou aqui com o meu terminal, vou criar um novo projeto com Nest New. Ele vai pedir o nome do projeto, eu vou chamar de app. Você pode escolher o package manager que você mais gosta de trabalhar. Eu tenho utilizado o PNPM em todas as minhas aplicações e, portanto, vou utilizá-lo para instalar. Vamos aguardar a instalação. Dentro de alguns segundos, nosso projeto já estará totalmente criado. Beleza, aplicação criada com sucesso aqui. Vou dar um CD na minha pasta app. Vou abrir a aplicação com o meu editor de código. Vou abrir com o meu VS Code. Beleza, a gente já tem a estrutura básica do projeto Nest.js. Vou abrir meu terminal, vou dar um pnpm start dev para certificar que a aplicação esteja funcionando sem problemas. E beleza, nossa aplicação já está funcionando sem problema algum. Beleza, com a nossa aplicação funcionando, por padrão a nossa aplicação vai rodar na porta 3000 se não houver nenhuma variável ambiente chamada port, neste caso configurada. Vai estar rodando na porta 3000. Para a gente se garantir que isso seja verdade, a gente pode executar um curl, um terminal, hello world, que é o que retorna aqui do app.service. Beleza, então eu vou parar de rodar minha aplicação, vou fechar os meus arquivos, vou abrir meu testconfig.json. É a partir dele que a gente vai fazer algumas configurações bem importantes para otimizar o workflow de trabalho, beleza? A primeira coisa que eu sempre busco fazer é procurar as configurações recomendadas para cada versão do Node. Se eu entrar no repositório testconfig bases, a gente vai ter uma lista com um tanto de recomendação de configurações para cada environment que a gente estiver rodando. A gente tem Bun, Dino, Next, a gente tem Nuxt, Svelte, Vite e todas as versões do Node suportadas aqui. No momento eu estou utilizando o Node 22, que é LTS no momento que eu gravo esse vídeo, né? Se a gente acessar o diretório bases, procurar por node22.json, ele dá aqui as configurações base para a gente configurar no nosso projeto para otimizar tanto a build quanto o nosso desenvolvimento em si. É isso que eu vou fazer, então. Ele diz que a primeira coisa que tem que ser o module Node 16. Dentro de mod, então, eu vou colocar
Vou colocar Node 16. A gente tem até a inteligência da IDE nos ajudando aqui. Vou puxar esse target para ES 2022. Ele manda a gente configurar o lib como ES 2023. Se eu não estiver enganado. É isso mesmo. O target ES 2022, lib ES 2023, module Node 16. E a gente vai ter que configurar também o mod resolution, que vai ser Node 16. Beleza? A gente tem mais algumas configurações aqui, como skip libcheck, que por padrão já vem ativado no projeto Nest. Ele fala pra gente ativar o modo strict, e eu recomendo que você ative o modo strict em todas as suas aplicações. Ele vai fazer uma validação mais criteriosa nas tipagens da sua aplicação, no sentido de validar se aquela tipagem pode se encontrar como null, como undefined, ou até mesmo como unnull, tá? Recomendo que você utilize essa opção marcada em todas as suas aplicações, porque isso garante tipagens melhores no seu projeto, ok? Fora isso, a gente tem o S-Module Interrupt, que a gente não colocou ainda, a gente pode colocar aqui como true também. Beleza, a gente fez as configurações base recomendadas do próprio repositório do TypeScript, tá? Por enquanto a gente vai deixar assim. Vou abrir meu arquivo main, ver se não tem nenhum erro de tipagem que possa acontecer. Caso você tenha algum erro de tipagem, o que é bem comum de acontecer quando a gente mexe no arquivo tsconfig, você abre a paleta de comandos e desse comando reload window, para ele recarregar totalmente a nossa aplicação, inclusive o compilador TypeScript. Beleza, aparentemente tudo funcionando ok aqui. Eu vou rodar minha aplicação para me certificar que eu não tenho nenhum problema. Beleza, nossa aplicação rodando. Se eu rodar um curl novamente aqui, vou ter o Hello World funcionando perfeito. Vou fechar esse terminal, deixar apenas o terminal da nossa aplicação funcionando. Vou cancelar a execução da nossa aplicação e a gente vai para mais configurações agora. Uma coisa que eu gosto de fazer em todos os meus projetos TypeScript é configurar caminhos customizados, né? Imports customizados. Vamos supor que dentro da minha pasta source, eu tenho a minha pasta de infra, onde eu vou mover meu main e meu app module para dentro da camada de infra. Afinal de contas, eles estão relacionados com o framework diretamente ou com uma biblioteca, né? Com funções que sejam executadas de bibliotecas externas. Vou atualizar os imports do meu app module aqui dentro do main. Meu controller continua funcionando. Perfeito, vou fechar meu main. Vou rodar minha aplicação. E a gente já vê que a gente tem um erro, porque ele não está encontrando app dist map. Primeira coisa que a gente faz para arrumar isso daqui é em CLI, nest.cli.json, é o arquivo padrão de configuração da CLI do Nest. Ele já vem configurado o source root como source, perfeito. Mas a gente tem que especificar quando a gente muda o caminho, o diretório padrão. Nosso entry file está dentro de infra, main, né? Source, infra, main, sem a extensão do arquivo mesmo. Beleza, acho que se a gente rodar agora já deve funcionar a nossa aplicação. Perfeito, nossa aplicação já se encontra funcionando. Fora isso, dentro do meu tsconfig.json, eu vou querer colocar uma propriedade aqui chamada root_dir, que é o diretório base, que ele vai começar a ler os arquivos que vão ser transpilados para JavaScript. Ponto barra, para ele partir do diretório raiz, que nesse caso é o meu .app, que eu quero que ele copie toda a pasta source e sua hierarquia. Nesse momento a gente pode ver que ele copiou infra e source estão em pastas diferentes, inclusive. O que eu vou fazer? Eu vou remover minha pasta dist para garantir que eu não tenho nenhum erro de execução. E vou executar novamente o meu comando de rodar a aplicação. A gente vai ver que agora a pasta dist contém toda a pasta source com a pasta infra corretamente configurada, né? O nosso main, o nosso app module e nossa aplicação rodando perfeitamente. Vou parar a execução, vou fechar meu main. Dentro então do meu tsconfig, a gente pode habilitar uma chave chamada paths. Vamos deixá-la aqui por enquanto. Então eu vou fazer o seguinte, dentro de infra eu vou criar uma pasta chamada controllers e uma pasta chamada services. Vamos supor que eu quero então que o meu app controller e o teste unitário vá para a pasta controllers.
atualiza os imports para mim. Beleza, ele atualizou meus imports. E que o meu app.service vá para a pasta service. Atualiza o import para mim. Perfeito. Rodando a nossa aplicação, tudo continua funcionando perfeitamente agora, cada um com a sua respectiva pasta. Feito isso, então, dentro de Paths, eu vou começar configurando o Path. A inteligência artificial já me sugeriu um caminho legal. Eu vou aceitar. Posso utilizar esse caminho. Então, uma regexinha que diz que tudo que tiver @ é para ele começar procurando dentro do diretório source. Então, por exemplo, aqui no meu services, se eu alterar isso para @ e veja que aí a IntelliSense já funciona, infra /services /app service, ele vai pegar dentro do meu diretório do app service. Se você estiver vendo esse erro de execução, eu recomendo que você pare a execução do seu arquivo. Vamos limpar a pasta dist. Vamos reiniciar o nosso editor de código. Beleza. Vamos rodar nossa aplicação. Beleza, tudo funcionando perfeitamente. Agora utilizando o nosso import absoluto. E é uma forma bem mais lógica e racional de trabalhar. Só que esse caminho, do jeito que está nesse momento, pode ser grande. Pode ficar muito grande e nem é tão útil do que a gente utilizar o ponto barra, né? Ponto barra service é um caminho menor e faz mais sentido nesse caso. Então a gente pode continuar configurando os nossos paths como o seguinte: a gente pode criar uma @controllers. Aqui a IA sugeriu corretamente, _source, _controllers e @services, né? _source /service. Vou salvar, vou cancelar a execução da minha aplicação, vou vir no meu controller e a partir desse momento então eu posso mudar o import do meu app service para services assim, cometi um erro aqui, né? Source infra controllers e source infra services, né? Senão a gente tá pegando errado. Agora sim a gente já tem o nosso app service sendo importado aqui. Toda vez que a gente modifica o conteúdo do nosso tsconfig.json, pode ser que você tenha alguns erros esquisitos de transpilação do TypeScript. O que a gente faz? Abre a paleta de comandos, recarrega o nosso Visual Code, espera ele carregar e roda novamente nossa aplicação. E beleza, tudo funcionando. Agora sim, com o nosso caminho absoluto @service /app service, que agora sim, tudo que tiver dentro de service a gente pode importar sem ficar dando @infra /service /infra, um caminho absoluto bem mais lógico, bem mais tranquilo de trabalhar. Inclusive no nosso app module a gente pode começar então trocando aqui para @services /app service e no controller @controller /app controller, e a gente vê que tudo continua funcionando normalmente. Uma outra dica legal que eu quero deixar para vocês é: a gente viu que a gente teve alguns problemas com o TypeScript, principalmente porque a versão do TypeScript que a gente está instalada aqui, deixa eu observar, TypeScript, provavelmente ele está pegando a 5.8.2. A mínima versão que ele diz aqui é a 5.7.3, que eu acredito que seja a mesma que vem no VS Code, mas ele está executando uma versão diferente. Para evitar problemas de compilação para você ou para qualquer outro membro do seu time que estiver trabalhando com o arquivo e possa encontrar alguma tipagem que talvez dê problema, recomendo você vir aqui em TypeScript, clicar ao lado. A gente vai ver aqui, ó, Select Version do TypeScript. A gente vai forçar ele a usar a versão que está instalada diretamente da Node Modules, tá? Então, isso padroniza para todas as pessoas utilizarem a mesma versão do TypeScript. Beleza? Então, se a gente vier na pasta .vscode, que ele criou automaticamente, settings.json, ele vai falar que é para carregar o TypeScript diretamente da nossa pasta Node Modules, tá? Exatamente aqui do nosso projeto. TypeScript, ele vai carregar diretamente da pasta bin Node Modules, tá? Isso garante então que todo mundo, ou toda vez que você executar essa aplicação,
no seu VS Code ele vai carregar a versão que está configurada no package.json. Perfeito, então a gente configurou o nosso tsconfig.json, configuramos os caminhos de importação customizados. E se agora a gente tentar construir a versão de produção da nossa aplicação, utilizando o comando pnpm, nesse caso eu criei um alias, tá? Meu pp significa pnpm, apenas criei um alias para facilitar, agilizar a execução. pnpm build, a gente vai ver que ele vai construir a nossa build de produção do jeito que a gente especificou nas configurações, certo? Mas se eu tentar dar um pnpm start prod, que é o comando de execução da build de produção, a gente vai ter um erro. Ele não vai ter encontrado app dist main, porque esse não é mais o caminho da nosso main. O nosso main está em dist source infra main, mas a gente não alterou isso no nosso caminho do package.json e a gente precisa fazer isso, senão ele não vai conseguir rodar nossa aplicação na versão de produção. Então eu vou vir aqui em scripts, start prod é node dist source infra main, tá? E vou pedir para ele executar novamente esse comando. E pronto, agora a gente já tem nossa versão de produção funcionando perfeitamente. O próximo tópico que eu quero trazer aqui é configurando o nosso arquivo de slint. Por padrão, o Nest já vem configurado o slint, que inclusive mudou o formato de arquivo, né? A gente tem slint.config.mjs, indicando que é um JavaScript module. Antigamente, para quem já trabalhou com slint das antigas aí, nas versões até a versão 8 da slint, a gente configurava no arquivo chamado .slintrc, ou slintrc.json, ou slintrc.javascript. Atualmente ele mudou o slint na versão 9, se eu não me engano. Deixa eu ver aqui. Slint na versão 9, exatamente. Ele mudou o formato de arquivo que ele trabalha por padrão, tá? Agora, por padrão, ele trabalha com slint.config.mjs. Abrindo esse arquivo aqui, a gente vai ver que ele tem uma diretiva para checar as tipagens do TypeScript. Caso a gente esteja utilizando, que nesse caso é verdade, a gente está utilizando. Ele é basicamente muito parecido com o arquivo antigo. À primeira vista, a gente pode achar que ele é confuso, um pouco estranho, mas na verdade ele funciona, a lógica dele é basicamente a mesma da configuração anterior. A diferença é que a gente está utilizando o JavaScript para fazer as configurações e a gente vai ter tipagens aqui também, o que pode nos ajudar a configurar melhor. A configuração padrão dele já funciona muito bem, né? Se eu vier aqui em Output, aí fica uma dica para vocês verificarem se tudo que você tem no seu VS Code está funcionando, né? Os comandos do servidor do TypeScript, comandos do Git. Se você vier em ESLint, você vai ver que ele carregou perfeitamente aqui, sem nenhum erro. Se tivesse algum erro, ele teria falado aqui. E aí ele tem esse arquivo que já funciona por padrão. Por exemplo, se eu vier no meu arquivo de controller e tirar o ponto e vírgula, se eu tirar os espaços aqui, se eu alterar a indentação do meu arquivo aqui, enfim, se eu deixar tudo errado aqui, você vê que o ESLint já está reclamando de todos esses erros. E se você tiver configurado o autosave do arquivo ESLint, você pode configurar aqui, abrir seu settings.json e configurar o seu ESLint para salvar aqui editor.codeactionsOnSave source fixall slint.always. Se você tiver um lint configurado, ele já vai corrigir automaticamente. Então, se eu salvar o meu arquivo, veja que o slint faz todo o trabalho para mim do jeito que deveria ser, porque essas coisas mais braçais a gente deve sempre delegar para funções automatizadas e a gente se preocupar em fazer o nosso código, né? Então essa configuração já funciona muito bem. A primeira chave que a gente tem aqui é a de ignores. Isso significa que ele vai ignorar todo e qualquer arquivo que tiver especificado aqui ou diretório e pasta. Antigamente isso era feito pelo arquivo .eslintignore. Se eu criar esse arquivo aqui, e, por exemplo, tentar colocar node modules aqui e salvar e recarregar o nosso projeto, porque toda mudança nesse lint a gente precisa recarregar o nosso projeto.
a gente vai ver que ele vai acusar um erro. Olha lá. Ele está falando que o .slint_ignore não é mais suportado para a gente utilizar a propriedade ignores dentro do slint config.mgs, tá? Então fica a dica aí, caso você esteja migrando para a versão nova do slint ou criando uma aplicação que já utiliza o padrão, não é mais utilizado o slint_ignore. A gente vai remover esse arquivo e a gente configura então o ignores a partir do nosso arquivo slint.config.mgs. Daqui já vou dizer direto que eu não quero que ele valide nada da nossa pasta Node Modules e nem da nossa pasta dist. Cometi um erro aqui, vamos tirar esse ponto, colocar vírgula, vamos salvar. Beleza, a partir desse momento, se eu entrar na pasta dist e abrir qualquer arquivo, ele não deve mais acusar nenhum erro de lint. Afinal de contas, esse é um arquivo transpilado do JavaScript do TypeScript para o JavaScript. E não faz sentido algum a gente querer fazer um lint de um arquivo que vai ser utilizado apenas como build de produção. A gente deve validar o nosso arquivo de desenvolvimento, mas não há necessidade de validar o arquivo de produção. Um arquivo JavaScript que ele é todo maluco aqui e não faz sentido nenhum perder performance do nosso editor de código, nem do nosso arquivo de produção, sendo que isso deveria ter sido validado já em desenvolvimento, tá? Beleza, na pasta dist não está validando mais nada, na pasta source também não. Se eu abrir qualquer arquivo aqui, ele não deve mais fazer linting dos meus arquivos da Node Modules também, tá? Perfeito, essa é uma das configurações que eu gosto de fazer do slint. Todas essas configurações aqui, como eu disse, já funcionam bem por padrão, mas eu quero fazer mais algumas configurações que eu acho interessante para melhorar a nossa produtividade, tá? O que eu quero fazer aqui? Se eu vier no meu navegador e abrir aqui, a gente vai instalar duas dependências importantes, tá? A gente vai instalar duas dependências para trabalhar aqui. Então, o que eu quero fazer? Eu vou abrir meu terminal, vou instalar duas dependências aqui, como dependências de desenvolvimento, que é o slint plugin import e o slint plugin simple import sort. O que essas duas dependências vão fazer? Elas vão fazer o lint automático das minhas importações. Basicamente isso. Eu instalei as duas dependências aqui. Beleza. Então, instalei as duas dependências. E o que eu quero fazer aqui agora? Se eu vier no meu arquivo, que eu já tenho um arquivinho que eu utilizo nos meus projetos aqui, já pré-configurado, a gente vai fazer o import desses dois pacotes que a gente acabou de instalar. Vou colocá-los aqui. Seguindo aqui, então, o flow, ele manda a gente abrir uma chave depois dessas três configurações. Vou abrir uma nova chave, colocar a vírgula. Dentro de plugins, a gente vai configurar, então, os plugins. Inclusive, minha inteligência artificial já deu. A gente colocar como a import, slint plugin import, certo? E como simple import sort. E lá embaixo, no roles, a gente vai fazer mais algumas configurações, como a gente pode ver aqui. Vou copiar todo esse conteúdo e colar aqui. Beleza? O que isso quer dizer? A gente está abrindo, então, a configuração de simple import sort na parte de imports. A gente está falando que vai ser considerado erro tudo que tiver diferente dessa propriedade groups. A gente está falando que, em primeiro lugar, a gente vai agrupar tudo que tem @nest.js. E essa ordem aqui importa, tá? Então, em primeiro lugar, tudo que vier @nest.js, eu quero agrupar todos os imports. Depois importar tudo que vem com @barra. Depois, tudo que vier com @services, ou @config, ou @utils. E tudo que a gente tiver configurado por padrão aqui no nosso test config. Então, tudo que a gente colocar aqui, a gente precisa instanciar aqui para a gente agrupar esses nossos imports e ficar melhor de trabalhar. Depois ele vai pegar os imports com ponto barra e agrupar, e depois vai agrupar por ponto barra. Ele deu até uma sugestão aqui de styles imports. A gente não precisa utilizar esse, já que esse é está trabalhando com back-end aqui, então não tem necessidade de trabalhar com isso.
A gente pode salvar então. Vamos fechar. Vamos reiniciar o nosso VS Code para garantir que ele reinicie o builder do SLint. Vamos abrir nossos arquivos. Se eu vier aqui em Controllers, provavelmente em breve ele vai começar a acusar erros. Exatamente. Tá falando que tá errado nossos imports. E a gente pode simplesmente salvar nosso arquivo. E ele vai fazer exatamente aquele que a gente mandou. Primeiro ele vai agrupar todos os imports que tem @nest. Depois, nesse caso, os ponto barra, né? E depois o ponto barra. Exatamente como a gente especificou aqui no nosso arquivo de SLint. Primeiro @nest.js, depois @barra, que não tem, depois os nossos custom imports e depois ponto barra, ponto barra. Aqui, por exemplo, no nosso service a gente pode fazer diferente, colocar @service, né? Ele já deixaria ali como grupo. Se eu tentar modificar tudo isso aqui e deixar tudo colado no execução do código, quando eu salvar, ele organiza tudo para mim. Aqui a gente pode ver no meu controller também, ele pode arrumar no meu service. No meu service não tem nada, no meu app module. Veja que mão na roda que é isso. E como melhor fica de ler e entender os grupos de imports, né? Quando a gente padroniza o nosso código, fica mais legível, melhor de trabalhar e mais fácil de entender o que está acontecendo. Bom, por último, então, eu quero passar para vocês mais uma coisa que eu gosto de fazer dentro do meu projeto, que é trabalhar com Vitess. Se você nunca ouviu falar, o Vitess é uma suite de testes com uma API praticamente idêntica à do Jest, só que o Vitess é muito mais rápido. Tem uma comunidade incrível e eu tenho trabalhado com Vitess em todos os meus projetos e nunca tive problemas e com a performance muito boa. A gente sabe que à medida que a gente vai crescendo a nossa aplicação, a gente vai escrevendo mais testes. Esses testes vão ficando mais demorados e lentos de executar, né? Tanto pela quantidade quanto pelo conteúdo dos testes. E com o Vitess a gente tem um ganho de performance incrível, agilizando o nosso desenvolvimento e também as nossas validações lá em CI/CD, por exemplo, né? Agilizando subir nossa aplicação em produção. O Nest por padrão vem instalado com o Jest, vem todo configurado para ser trabalhado com o Jest. Eu não trabalho com o Jest, vou trabalhar com o Vitess. A gente vai configurar o Vitess aqui. Então o que a gente vai fazer? Em primeiro lugar, no meu package.json, tudo que tiver relacionado ao Jest, eu vou remover. Jest, TS-Jest, todas as dependências que tem Jest, eu vou remover, tá? Acho que inclusive tem uma a mais aqui. Exatamente, todos esses arquivos de script de teste eu vou tirar. Beleza. Tudo que tem a ver com Jest eu vou remover. Inclusive as configurações no próprio package.json, que eu não gosto disso. Fica muito confuso e bagunçado. Vou remover todo o conteúdo da pasta tests. Posso inclusive remover a pasta teste, se eu quiser. Não quero trabalhar com o Jest. Vou vir no meu terminal e vou dar um npm install para ele atualizar minhas dependências e remover tudo que é do Jest. A gente vai ver que meu app.controller vai ficar com erro, porque afinal de contas ele não vai entender mais, porque o Jest não está instalado, né? Vai sugerir uma instalação de uma biblioteca. E a gente vai instalar agora, então, o Vitess. Para a gente instalar o Vitess, a gente vai precisar instalar algumas bibliotecas. O Vitess, o vit.tsconfig paths, unplugin swc. Vou mandar ele instalar aqui como dependências de desenvolvimento. Beleza, ele já instalou. E a gente vai criar um arquivo chamado vitess.config.js na raiz do nosso projeto. vitess.config.mjs. Eu já tenho um código pronto que eu uso em todos os meus projetos. Apenas vou copiar e colar. Vou salvar este arquivo. Se você estiver tendo problemas com o erro com esse de SLint, é porque ele está tentando fazer o linting do TypeScript no arquivo que é JavaScript, né? Module.js. É apenas um problema de linting. Isso não vai estar dando problema no nosso teste, mas é um erro chato. Para corrigir isso, o que a gente faz? Vem no nosso slint config.mjs. A gente vem na parte de ignores. A gente pode colocar aqui, pode ser aqui mesmo, o nosso arquivo então de Vitess.
.config.mgs. A gente quer ignorar o link desse arquivo. Beleza. A gente vai ver então que esse erro sumiu. Um erro chatinho aí. Caso você tenha esse erro, é assim que você pode resolver. Se eu fechar o meu arquivo aqui, deixa eu parar de rodar a nossa aplicação, limpar meu terminal. Aí a gente vem então em test.config.json e vai configurar uma propriedade chamada types. Dentro de types a gente vai colocar aqui então vitest@globals, para ele entender toda a tipagem do vit como uma tipagem global, sem eu precisar ter que fazer imports. Se eu vier aqui então na minha aplicação, eu reiniciar minha janela, a gente vai ver que estava com erro ali. Provavelmente esse erro deve ser resolvido já. Beleza, então agora ele entende globalmente as tipagens do Vitest, ó. Describe, before each, todas as nossas tipagens de teste. Inclusive, eu tenho uma extensãozinha aqui que eu posso rodar o nosso teste. Se eu der um run aqui, provavelmente vai funcionar. Beleza? Ele já viu que já rodou o nosso teste de forma bem rápida e eficiente. Então, Vitest configurado na nossa aplicação. Então é isso, Dev. A gente concluiu as nossas configurações no Nest.js para a gente otimizar nosso workflow e aumentar a nossa produtividade. É isso que eu queria passar para vocês no vídeo de hoje. Esse é o primeiro vídeo de uma sequência de vídeos numa playlist que virá sobre Nest.js. Esse foi apenas as configurações iniciais para você ter um workflow melhor e que eu costumo utilizar em todos os meus projetos. A partir daqui a gente vai começar a construir aplicações realmente. A partir daqui a gente vai começar a construir aplicações mais robustas, mais na prática mesmo. Mas eu queria ter passado essa introdução para a gente ter um workflow bem bacana que a gente pode utilizar nos nossos projetos daqui em diante. Então é isso para o vídeo de hoje. Deixa o like, se inscreva no canal, ative as notificações para não perder nenhum vídeo novo que vai sair. A gente terá vídeos novos 2 vezes por semana, tá? Então conto com você para dar essa força pro canal. Deixa um comentário aí de sugestão de qual tópico você quer ver de vídeo aqui. A gente não fala apenas de back-end, a gente fala de front-end, de mobile e DevOps, né, de TI de uma maneira geral. Então deixa a sua sugestão no comentário, se engaja aí. É isso que eu queria passar para vocês no vídeo de hoje. Eu vou ficando por aqui e até o próximo vídeo então.